Olá, muito boa noite, pessoal. Vou começar aqui já conectando, vamos testar aqui, né? Vamos testar aqui a conexão, se tudo ok com a nossa conexão. Esperando aí, ajeitando o cabelo, né? Dando uma ajeitada, esperando a noite. Olá! Olá! Ah, delícia. Quem é essa mulher aí? Você tá vendo como a gente muda a quarentena? Tá linda! Ai, obrigada, Paty. E você viu que nós falamos já da sincronicidade, né? Olha o azul aqui. Como é que Os pode, de... né? Os Gente. detalhes. Olha isso, cara. Tem laranja na blusa, gente. Tem Então, laranja. aqui, ó. E aí, ainda dourada, ainda mulher. Eu falei assim: ah, vou pôr uma outra roupa. Eu falei: não, é azul marinho. Hoje é azul marinho e é esse colar meio laranja aqui, meio tudo. E tá tudo certo, né? Aham. Não, Depois, o meu não é bem um azul. O meu é tipo um petróleo, assim, sabe? É um pouco mais sim, escuro que o teu. Cara, mas eu olhei ali na foto e assim, eu trouxe duas blusas diferentes. Mas essa aqui tava me chamando a atenção, dizendo, é essa que você vai. Eu falei, tá bom, então vamos. e depois que eu falo que é uma convidada especial, as pessoas não acreditam, tá Ah, vendo? que merece. Ah, Eu fico muito feliz. Vamos dar um tempinho aí para as pessoas, né, irem se aproximando, para a gente sim. começar aí às 8 horas em ponto e que o universo tragam pessoas que possam contribuir a nós e nós que possamos contribuir também à vida dessas pessoas. Com certeza. E me fala um pouquinho como está sendo para você aí essa quarentena. Ai, nossa, Paty, tá pegando. Tem dias que realmente é complicado, né? Ainda mais eu com um bebê pequeno, né? Então, assim, a Aurora tá com 6 meses. Ui, E a fofinho. gente, imagine, a gente não sai de casa, né? Tipo assim, eu saio pouco, vou dar um curso, vou fazer um atendimento, uma coisa muito específica. E aqui em Curitiba tava bacana, né? Tava tranquilo, mas Sim, agora começou a disparar o número de casos, começou a abrir o comércio, aquela coisa toda. Então, o que de repente lá São Paulo passou no começo, agora a gente está sentindo aqui, sabe? Então, a sim. gente está num alerta laranja, e tem expectativa de um lockdown aqui. Então, a gente está esperando, né, para ver o que vai acontecer. Mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo, assim, né? Eu falo, graças a Deus conheci Axis, né? Porque eu acho que, assim, mentalmente, né? Ele nos ajuda todos os dias, né? Quem aprende as ferramentas, então, assim, você se pega, né? Às vezes tensa, com ansiedade, é normal, daí já vai fazendo os processos, a quem pertence isso, entre outras coisas, né? E aí você vai passando, né? E vai também auxiliando de alguma forma, né? Eu sempre falo, a gente auxilia, às vezes mesmo a gente não estando tão bem naquele dia, a gente auxilia outras pessoas, a gente ensina uma coisinha ali, outra cá. Quando você vê, tá todo mundo numa vibração mais elevada, né? Sim, é realmente uma troca, né? E Uhum. dando aqui as boas-vindas ao Ó, tem gente chegando. Samir. Olha quanta gente entrando, dando um alôzinho, acenando. Sejam bem-vindos. Manda aí sua energia, Elis. Sejam bem-vindos, gente. Obrigada por estar aqui na nossa live, aceitar o nosso convite, que a gente possa ser uma contribuição para todos vocês essa noite. Fico bem contente, bem feliz de estar aqui com vocês, de verdade. Sejam todos bem-vindos e fazendo aí, né, uma extensão um pouquinho do que você compartilhou. E é a mesma coisa, né? Nós atuamos né, com as terapias, temos aí algumas ferramentas, e não é porque conhecemos as ferramentas que tudo tá lindo o tempo todo, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, nós estressamos sim, nós temos aí o nosso pico, somos seres humanos normais, como todo mundo, e temos as técnicas. E que estamos aí abertos à evolução diária, né? O que nos faz
primeiro executar as ferramentas para depois, com tamanho carinho, né, e convicção, poder compartilhar com as pessoas que se aproximam de nós. Isso faz sentido para você aí, Elis? O fato de surtar às vezes aí em meio a tudo? Eu sempre falo o seguinte, não é igual todo mundo fala, mas você é terapeuta, você não é zen, você não é tranquila. Claro que a gente, né, faz o possível para estar numa vibração melhor, mas o que eu acho que a diferença, às vezes, e que as pessoas às vezes não compreendem, e daí a gente, né, tende a explicar, é que assim, tá todo mundo no mesmo barco. A diferença é que às vezes você ia sentir uma ansiedade e você ia ficar uma semana, 2 semanas super mal. Quando você tem ferramentas que possam te ajudar, o que que acontece? Você lá em meia hora, você fala, opa, vou fazer tal ferramenta, vou buscar uma ajuda de tal coisa, vou fazer uma meditação, vou ouvir uma música. Você já entra na consciência e com isso você consegue sair daquele estágio. Essa é a diferença, é só o time. É só o time. E Sim. quando você começa a pegar esse time, você vai, obviamente, né, evoluindo por si próprio, né? Por isso que é tão importante o autoconhecimento, por isso que é tão importante todos nós, não importa qual a profissão, a gente se autoconhecer. A partir do momento que você se autoconhece, tudo flui. Então, assim, vamos passar, sim, por todas as fases. E eu digo assim, eu agradeço muito essas dificuldades, por exemplo, essa questão agora, né, que está em alta, obviamente, da pandemia. Como que você vai lidar com isso? Porque aonde que você muda? É no caos, não é na Sim, ordem. Não é quando tá tudo sim. legalzinho na sua casa, todo mundo feliz, que você muda. Não é. É, Você só é. muda quando tem o caos, né? Eu sempre brinco. A água bateu na bunda, então aí a gente, né? Vamos nadar? Opa, vou me afogar aqui, então eu tenho que ir. É só assim que a gente muda. E não quer dizer que seja na dificuldade, mas sim na hora que a gente percebe que a gente está correndo algum risco, algum perigo, alguma coisa. Então, sim, a gente surta e surta bastante, né? Tem dias que Sim. dá vontade, tem dias que eu sim me permito a chorar, me permito ficar brava, ficar irritada, como eu falei, né? Algumas pessoas ainda não me conhecem, eu tenho uma bebezinha de 6 meses, então é óbvio que é uma rotina mais estressante com várias demandas, mas isso não significa que eu vou ficar mal o tempo inteiro, mas também eu tenho que me permitir, né? Sim, E você, sim. Paty? E é bacana porque esse estado de permissão é até mesmo aí para o choro, né? Para o choro, para o luto, para Sim. a reflexão mesmo. Eu acredito que a introspecção ela é muito importante, né? É um convite, né? Como seria, eu acho muito sadio o passar pelo luto, o passar por uma tristeza. O que para mim hoje não faz muito sentido é viver a vida toda por uma perda, permitir que essa perca nos impeça de ser quem realmente somos, né? E isso que é o grande sentido de tudo. Essa frase que você compartilhou, né? Quando a água bate na bunda. Porque a gente tem foco e ali a gente sai nadando e a gente faz com que dê certo, né? Não consegue olhar para trás. Isso faz total sentido aqui desse lado também, para mim, na minha vida, o estado de se permitir. Mesmo que seja, né, o luto, mesmo que seja a tristeza, muitas pessoas, e eu já passei até por isso, de vestir, né, a capa da Mulher Maravilha e achar que não pode demonstrar fraqueza em nada, né? Não pode demonstrar que está vacilando, que não dá conta. E isso é surreal. Você concorda, Elis? Quer compartilhar o Sim. fato de nos apresentarmos como super-heróis sempre, muitas vezes, né? Sim, imagine como mãe, né? O que que você não veste? Você pega uma capa da Mulher Maravilha e você acha que você tem que dar conta de tudo, dar conta de casa, de marido, de tudo, né? De profissional, de empreendedora. Então aí você fala, de repente você olha para você e fala o quê? Eu preciso, ninguém tem que nada, né? E a gente aprende muito isso, né? A gente não tem que nada na nossa vida, a gente tem que fazer escolhas, escolhas que sejam leves pra gente, escolhas que realmente contribuam, porque ó, eu não adianta eu estar sofrendo, obviamente minha filha vai sofrer também, então assim, eu tenho que me permitir ter alguns momentos, mas também saber como sair deles, né? Então, o que que eu posso fazer para melhorar naquele momento, para poder fazer de uma forma diferente aquilo, fazer escolhas diferentes, né? Eu acho que isso é Sim, super importante.
Exato, muito bem colocado. E para falar para o pessoalzinho, né, que está aí já, né, compartilhando aí com a gente, pode comentar, fiquem à vontade. Nós estamos no nosso horário aqui no meu relógio, já são 8h01, né? Isso. Então, vamos começar a nossa live de hoje, né, com muita energia, com muita coisa boa. Aos que chegaram agora, né, sejam muito bem-vindos. É uma alegria imensa ter a sua participação. Sinta-se acolhidos de uma forma diferente, né, de uma forma aí, sintam o nosso calor, a nossa energia. Façam perguntas, compartilhem suas ideias. Eu falei que a convidada de hoje era muito especial. Eu vou falar por quê. Mas eu vou pedir primeiro para ela se apresentar quem é a Elis, o que ela faz, qual é o trabalho dela. Ela adiantou aqui que tem uma princesinha, né? Uma fofura, uma graça, que está aí enfrentando, né, com ela toda esse diferente dessa pandemia aí e aprendendo em conjunto, uma troca, né, Elis? Sim. Então, receba as boas-vindas e, por favor, se apresente. Oi, gente, boa noite. Obrigada para todo mundo que está participando dessa live com a gente. A Paty é uma querida, logo vocês vão entender toda a nossa conexão. E sou muito grata pelo convite dela, né, de ter convocado para essa live aqui para a gente contar um pouquinho. E eu acho que a gente pode ser uma contribuição para todos vocês. Esperamos assim. Então, qual que é o meu trabalho? Eu sou terapeuta integrativa, sou facilitadora de barras de Axis, que a gente vai estar explicando um pouquinho sobre essa técnica, como que funciona. E a gente vai compartilhar, né, as nossas histórias. Hoje eu estou com 38 anos, tenho uma princesinha, a Aurora, de 6 meses, né, facilito classes de barras, trabalho também com reiki, com coaching, também sou massoterapeuta, também atuo nessa área, né, agora não, mas também atuo. Então, estou aqui para compartilhar minha experiência, a minha mudança, a grande chave que aconteceu na minha vida, como aconteceu essa história de ser terapeuta. Sou terapeuta há 3 anos e meio, mais ou menos, agora. E realmente a minha vida mudou completamente. E eu acredito que se a minha vida mudou, a vida de qualquer pessoa que quiser escolher uma mudança, como essa pessoa que está aí do outro lado, que eu sei que escolheu uma super mudança, né? Eu digo que a Paty, assim, é aquele case de sucesso, assim, é a Paty. E vocês vão entender como essa pessoa, assim, chegou na minha vida e mostrando como o meu trabalho realmente fazia diferença na vida das pessoas, né? Então, é mais ou menos um pouquinho do que eu sou, né? Trabalhei muitos anos com RH, saí, fiz essa virada de chave, justamente por causa das terapias. E a grande terapia, o grande processo, a grande ferramenta que me ajudou a mudar, né, completamente do cenário que eu estava, que eu era uma pessoa que trabalhava em corporativo, foram as terapias e foram as barras de Axis, que mais me impulsionaram. E hoje eu quero levar para o mundo e sempre compartilhar, e tem histórias lindas, e a Paty sabe disso quando a gente começa a atender as pessoas. Então, é mais ou menos por aí. Essa sou eu. A curitibana, né? Porque tem gente aí do outro lado que não sabe, mas eu tô em Curitiba, tá? A Paty tá em São Paulo, eu tô aqui em Curitiba. É Isso isso. mesmo. E é bem bacana, né? Como você comentou aí, a conexão, né? O motivo que nos levou a nos aproximar, né? Eu acho que é uma história que eu não me canso de falar, e se as pessoas me perguntam, eu conto do mesmo jeitinho como eu contei lá no passado. E só para me apresentar também um pouquinho, né? Para quem está passando aí, talvez pela primeira vez, está se conectando conosco. Estou participando aqui, meu nome é Patrícia Correa, é a forma que eu me identifico aí. Sou do mundo corporativo já há mais de 21 anos, né? Tem pessoas que estão por aí que já trabalharam até mesmo comigo. Sempre atuei nessa área. E com o processo de expansão de consciência que eu estava já há 2 anos, né? Fazia perguntas e mal sabia que as perguntas era aí uma ferramenta, né? Que utilizada pelo próprio Axis. Fazendo perguntas numa roda de conversa, alguém se identificou como terapeuta de barras de Axis. Eu mal sabia o que era isso. Para mim, Axis é aquele sistema do computador lá do Microsoft, tão somente isso. E
E aquilo ficou muito marcante na minha cabeça, o que era, o que era. E eu morava no interior, e ainda era difícil, né? Era pouco conhecido, não tinha muitos terapeutas. E, enfim, isso acabou ficando lá guardadinho, não esquecido, né? O cérebro armazenou lá. E hoje sim, hoje eu atuo com as terapias, com a terapia, com as barras de Axis. Além das barras, o Reiki. Então, estou aí fazendo o terceiro nível do Reiki, é uma magia muito grande, mas o Axis em específico me deu uma rasteira gostosa. E é por isso que eu acrescentei o Axis na minha vida mesmo. Então, eu atuo com as barras de Axis, tive mudanças significativas na minha vida com a primeira sessão de barras de Axis. Eu vou pedir para a Elisa explicar um pouquinho do que é essa técnica, né? Essa energia que nós estamos falando aqui hoje, que transformou as nossas vidas. E por isso, né, eu convidei para falar sobre carreira, para falar sobre sonhos, porque de certa forma alterou muitas coisas. E estou em São Paulo, hoje precisamente eu estou em São Bernardo do Campo, e muito bacana aqui o novo desafio também, com muitos cuidados em razão à pandemia. Não tenho princesinha, não tenho Aurora na minha vida. Tem só o Matheus, um parceiro assim, completamente fiel e patrocinador de tudo isso que eu estou vivendo. É outra coisa, outro presente que o Axis me trouxe. Então, sou eu, Patrícia Correia, tenho formação em contabilidade, atuo com toda a área tributária e hoje aqui para falar um pouquinho para vocês a respeito das barras de Axis que transformou aí a nossa vida. E a Elise é uma querida, eu vou contar, porque eu não aguento, eu vou contar. A Elise é uma querida, porque como lá no passado eu comecei a perguntar o que eram essas barras de Axis e por questões de trabalho eu fui para Curitiba, o escritório me mandou para Curitiba. E lá, trabalhando com algumas pessoas, fazendo algumas entrevistas, eu comecei a falar de constelação, a pessoa nem fazia parte do meu rol de atividades para conversar, nem nada. Eu não tinha nem nada o que fazer com essa pessoa, para ser bem sincera. Mas nós nos esbarramos, é uma queridona também, a Márcia, uma fofa, e começamos a falar de terapia, também não sei por qual motivo. E ela simplesmente falou assim, olha, se você quiser receber um atendimento, a minha terapeuta é daqui da cidade. E eu, aqui? E como que eu vou, né, e tal? Enfim, resumos. A Elisa apareceu lá para me atender, tinha um horário, não é mesmo, Elise? Foi me atender num quarto de hotel, sem forma, sem estrutura, né? Eu, sinceramente, foram quase 2h30 de atendimento, eu lembro muito bem disso. Eu dormi, foi espetacular, e vocês vão entender porque aí eles vão falar o que acontece na sessão. Eu dormi, e aí, mas assim, gente, detalhe, eu não comentei. Quando eu marquei a sessão, eu achei que eu estava arrasando. Eu achei que na minha vida estava tudo certo, que eu era a mulher mais feliz e realizada, que o trabalho era aquilo que eu queria, que eu estava explodindo de realizações e percebi que não era muito assim, né, Elis? Não era tão bom, assim, podia ser melhor, né? E me conta então, Elis, então o que é, né? O que é as barras de Axis? Como é essa técnica? O que acontece numa sessão? O que você pode compartilhar com a gente nesse cenário? Então vamos lá, gente. O que são as barras de Axis? É bem simples, né? Ao mesmo tempo a gente fala assim, tá? É simples e difícil explicar porque assim, cada sessão é única, né? Cada pessoa tem uma experiência diferente, mas em sumo são 32 pontos que a gente tem na nossa cabeça, que ao serem tocados, eles desprendem pensamentos, emoções, né? Tudo aquilo que não pertence mais, né? Que não contribui mais com a gente. Então, esses pensamentos, emoções, eles são dissipados. É como se a gente fizesse aquela tecla, você aperta o delete do computador. Né? Então, a gente consegue dissipar aquilo que não contribui mais para a nossa vida. Então, são leves toques, não são toques pesados, não é feito nenhuma massagem, não é nada disso. A gente só toca a cabeça da pessoa
E a partir dali, ela começa a desprender esses pensamentos, emoções, sentimentos que não cabem mais a ela. Claro, além disso, tem outros processos. A gente trabalha também com processos verbais dentro das barras de Axis. A pessoa não necessariamente precisa dizer como foi a Paty. Ela achou que estava tudo bem, tudo joinha na vida dela. Ai, quero conhecer essa técnica nova, o que é essas barras de Axis. E depois que você recebe a sessão, então ela atua por muito tempo ainda, né? Você começa a perceber a partir da primeira sessão, ou como no caso da Paty, que eu digo que é um dos meus casos assim que eu gosto sempre de contar, a Paty fez uma única sessão de barras de Axis, gente, não foi assim 10 sessões. Não que isso seja um problema, tá? Não é problema nenhum, porque no Axis, como a gente fala, não tem certo, não tem errado. Todas as pessoas têm o seu tempo. A Paty estava muito madura, ela estava pronta para uma mudança muito grande na vida dela. Então, como ela estava tão disposta, ela escolheu, que é a nossa grande chave, você escolheu. Então, ela recebeu uma única sessão e dias depois ela já me liga dizendo o que tinha mudado na vida dela. Eu falei, gente, como assim? Tudo isso, né, de uma vez só. E assim, eu falei, nossa, que maravilha, né? Como pode melhorar? Então, a Paty, assim, fez uma grande revolução, tanto na parte pessoal dela, quanto parte de trabalho. Então, ela foi ressignificando e percebendo quais eram as situações na vida dela que não cabiam mais. Então, as barras, elas trazem essa consciência, né? A gente fala muito de consciência. O que é consciência? Consciência é estar presente. Consciência é estar aqui, no agora. Consciência é perceber tudo que está acontecendo ao seu redor, mas sem julgar, principalmente sem o julgamento, que a gente fala muito dentro de Axis. Não julgue, né? Perceba o que está acontecendo. Ah, aquilo é contribuição para mim? É, ok, permaneço. Não é? Então, ok. Mas sem o pensamento, sem o sentimento, sem a emoção, que isso muitas vezes nos cega. Então, o Axis, ele traz isso, muita consciência e a verdadeira escolha. E é algo que a gente sempre fala, tudo está dentro da gente. A gente já sabe. A gente já sabe a resposta. Então, quando a Paty fala, mas Elise, isso, calma, calma. Vamos fazendo os processos, vamos fazendo as perguntas, vamos trabalhando com perguntas, né? Como que pode melhorar? O que mais é possível nessa situação que eu não estou percebendo? E com isso, as barras vão ajudando, vão mostrando outros, né? Você vai tendo consciência e vendo milhões de caminhos que até então estavam muito fechados, você não conseguia enxergar. Então, a partir do momento que você deleta todos aqueles arquivos que não servem mais, o que acontece? Vem a consciência. A consciência não é resposta, são possibilidades para que a gente possa escolher por onde que a gente deve andar naquele momento. É mais ou menos isso que as barras fazem com a gente, mas tem muito mais. Fiquem aí que tem muito mais. Fica só uma amostrinha, né, Elise? Sim, só uma amostrinha. E o que é bacana até mesmo, né? Você compartilhou dos julgamentos, né? A visão que eu tenho também para mim é que estamos o tempo todo vivendo no piloto automático, né? Por que eu falo isso? Compartilhando um pouquinho de mim, né, da vida pessoal, eu sempre fui muito focada e quem me conhece sabe que eu sou muito teimosa. Então, algo que, se para ser algo muito bom, eu tenho que provar, eu tenho que testar, eu tenho que conhecer e, ao mesmo tempo, eu também sou muito curiosa. Mas a partir do momento, né, agora a gente fala muito de permissão dentro do Axis, dentro das barras de Axis. A partir do momento que eu comecei a me permitir algo diferente, a buscar, por isso, né, a expansão da consciência, a olhar o todo, ver que talvez o meu sucesso não está só linkado com aquilo que eu estou desenvolvendo dentro do piloto automático. Eu posso mais, basta que eu tenha essa permissão. E muitas vezes nós estamos tão assim focados mesmo dentro assim de um piloto automático de que tem que ser assim, porque foi assim, porque meu pai ensinou assim, porque a sociedade prega assim, o relacionamento tem que ser assim, não pode fazer isso ou não pode aquilo. Então nós vamos aí até ficando torto, né? De tanto que nós vamos aí se encaixando, passando por esse funil de que nada pode.
contribuindo sob o piloto automático, Elis, as barras de axis, ela pode contribuir para sair desse piloto automático? Você tem algum caso que pode aí compartilhar e de repente até o mesmo você presenciou essa saída do piloto automático? Sim, sim. Sim, com certeza. O piloto automático, né? Sabe aquela coisa, igual, por exemplo, agora que eu vou dar o exemplo que eu estou vivendo agora, né? Então, nessa questão da maternidade. A maternidade é maravilhosa, um sonho, ok. Só que ninguém conta o outro lado, né? Eu brinco muito, né? Ninguém é muito lindo, maravilhoso. Ser mãe, assim, é algo que nos transforma incrivelmente. Porém, a gente tem, obviamente, todas as nossas responsabilidades. E o que acontece? Dentro desse mundo, quando você vê, meu Deus, eu já dei banho na criança, já dei para comer, eu já coloquei ela para dormir, não sei o quê. Você entra no piloto automático. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, aquilo, aquele outro. Então, assim, as barras trazem aquela, sabe, para tudo. As barras equivalem a mais ou menos 2 horas de meditação. E equivalem também a uma super massagem. Então, o teu cérebro, ele começa a entrar num estágio zen, né? Você fica mais tranquila, você consegue pensar de verdade sem estar no piloto automático. Porque o piloto automático, você é tipo como dirigir, né? A gente não fica se preocupando, como é que eu tenho que trocar marcha agora, eu tenho que pisar no acelerador. Não, você faz isso sem pensar. Mas isso é um piloto automático que, no caso do dia a dia, não nos faz bem, né? Porque a gente começa a sair do presente, a gente começa a não viver o que realmente a gente deveria viver. Quero só dar parar um minutinho só para agradecer a galera que está entrando, o pessoalzinho que eu já estou vendo uns rostinhos conhecidos. Beijo, Bru, obrigada. Obrigada pela participação de todo mundo. Então, assim, um caso que eu posso contar é inclusive o meu mesmo, né? Desse piloto automático, como a gente falou. Mas eu encontrei nesse meio tempo, aí, desses 3 anos de atendimento, classes. É muito legal ver dentro das classes de barras de axis, porque você pode trabalhar, depois a gente vai explicar um pouquinho, como um terapeuta, um praticante de barras de axis, mas a gente também pode também atuar como facilitadora, que é o meu caso e o da Paty também. Então, dentro dos cursos, chegam as pessoas, elas estão completamente no piloto automático. E daí, quando elas recebem a sessão, elas falam, uau, o que é isso? Como assim? Ai, nossa, eu descansei, nossa, minha mente parou de pensar, né? Então, assim, é um estado de relaxamento sem igual, assim. E como tem pessoas que levantam da maca e já também, ao mesmo tempo que estão relaxadas, já estão criando, já estão pensando, nossa, eu tenho que fazer isso, eu posso fazer aquilo, começam a ter ideias, e isso é super bacana. Então, oxigena realmente a nossa mente, né? E tira, e quando a Paty, pegando um gancho do que a Paty falou das crenças limitantes, né? As crianças, elas são imputadas desde a hora que a gente está na barriga da nossa mãe, né? Isso é fato. Isso acontece para todos nós. Ninguém está ileso das crenças, mas é a nossa escolha continuar nelas. E para que a gente possa sair delas, uma das ferramentas é as barras de axis. Elas ajudam muito, porque tem crenças tão profundas que você não tem consciência. Você está tão no automático que você não tem ideia que aquilo pode ser uma crença. E ali na sessão, às vezes, te vem a consciência, puxa, isso aqui estava me limitando. Né? Nossa, pela N crenças, vamos dar uma crença aqui, que o dinheiro, você tem que trabalhar muito, tem que ser muito difícil para você ganhar dinheiro, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não é bacana. Todo mundo já ouviu isso, desde pequenininho. Lava a mão porque você pegou no dinheiro. E daí, qual é a crença que você adquire lá na frente? Que você não vai ter dinheiro, obviamente, dinheiro não é legal. Então, um dos exemplos, um dos campos que a gente pode ir, dinheiro, relacionamento, saúde. Então, assim, tem N casos, e que a gente vai compartilhar alguns aqui, que realmente é surpreendente. Como eu falei, a Paty, uma única sessão, entre aspas, né, resolveu a vida dela. Ela falou, opa, essa é a chave que precisava cair. Tem pessoas que levam 5 sessões, 7 sessões, 10 sessões, e tem resultados, assim, muito surpreendentes. Sim, e até mesmo, né, o comparativo que você comentou, que uma sessão equivale a aproximadamente 2 horas de meditação. Fazendo um gancho também, eu nunca pratiquei a meditação, e vocês podem imaginar uma pessoa ligada no 420 tentando meditar. O que era isso, meu Deus?
Até na academia, né, aula de yoga, eu até ficava na posição bem bonitinha, mas fechar o olho, fechava assim, né, só um olho, porque a ansiedade é tanta que a menina não conseguia fechar. E nas barras de Axis foi tão incrível, porque eu simplesmente deitei numa caminha lá de solteiro, era uma caminha de solteiro no hotel lá, e recebi a sessão, dormi, gente. E eu relaxei. É bem isso que a Elis comentou, né? Esse ato de relaxante. Eu costumo dizer aqui, né, para o pessoal que 99,8%, para não falar 99%, tem essa percepção do relaxamento que é muito aparente. Em alguns casos que eu vejo, né, que a pessoa está tão relaxada que eu convido para se olhar no espelho ou no celular. E pergunto, né? Falo, olha o seu semblante. É parecido com quando você acorda? As pessoas falam, é melhor. Eu estou muito relaxada, eu estou disposta. Então, essa aceleração, né, diária, que é causada também pelo piloto automático, eu posso compartilhar que sim, funciona. As pessoas que me conhecem de perto, que convivem comigo, se tiver alguém aí que já me conhece há algum tempo, pode, se pudesse manifestar para confirmar se realmente eu sou, né, ligada aí no 420, pode compartilhar aqui, tá tudo certo, eu aceito esse feedback, eu reconheço, mas garanto, as barras de Axis conseguiu atuar aí no relaxamento da minha mente. E se cabe um convite, se relaxou a minha mente ligada no 420, por que não relaxaria e atuaria também na sua vida? É esse, né, um grande convite. Eu quero falar um pouquinho dos benefícios que eu recebi após a minha sessão. Posso? Pode, claro, deve. Deve. Vamos lá. Então, eu toda linda lá, achando que estava arrasando lá junto a Elis, recebi a sessão e voltei para São Paulo, né, arrasando. Imagina, eu estava arrasando, estava tudo certo, relacionamento, tinha, né, estava já numa expansão com organização financeira, achei que eu estava muito bem, obrigada, só que não, né, só que eu perguntei, eu estava disposta e comecei a fazer alguns exercícios, a Elis, mesmo estando em Curitiba, continuou fazendo os atendimentos comigo, facilitando com as ferramentas que ela compartilhou, depois vai falar mais um pouquinho, o que é possível sim, né, fazer, aí o que está nos permitindo continuar trabalhando nessa pandemia também. E recebendo vários processos, comecei a pedir para que algo se manifestasse na minha vida. E foi exatamente 30 dias, tudo se manifestou. Tudo que eu precisava naquele momento. Relacionamento amoroso. Energia do dinheiro. Energia do dinheiro foi algo assim que eu posso falar abertamente. Tive muitas dificuldades com dinheiro. Quem não? No passado, tive até presença de consultor financeiro, um grande profissional, me ajudou muito num período da minha vida. E nós até tínhamos, né, uma troca de experiência e nós chegamos num momento que eu já não ia mais além do que eu tinha chego. Por quê? Porque crenças limitantes que eu desconheciam estavam presentes na minha cabeça, né? E referências que eu falava com naturalidade, até brincando. Ai, eu sou o espelho do meu pai. Ai, meu pai era assim. E para mim eu achava lindo ser igual ao meu pai, mas eu não percebia que isso não estava contribuindo para mim mais naquele momento. E a energia do dinheiro foi uma manifestação. Naquele período, eu estava buscando um curso de coaching. Talvez a Elis vai se lembrar. E naquele momento, era muito caro o investimento. Para mim, o dinheiro era algo surreal. Era quase um valor de uma pós-graduação. E eu tinha como referência que a pós-graduação era algo muito mais importante do que qualquer outro curso. E aí, eu não investia. E numa dessas perguntas, o que aconteceu? Eu participei de um seminário algum tempo depois. Nesse seminário, falando de energia com relação ao valor do curso de coaching, que comecei a fazer as perguntas, o curso era assim, 7 mil reais, vamos dizer assim. E eu quando falei, uau, né, 7 mil? Não era um valor que eu escolhia pagar naquele momento. E comecei na pergunta, gente. Naquele dia, daquele seminário que eu estava, né, presente, abriu uma promoção, no meio lá, abriu uma promoção
para as primeiras tantas pessoas que fossem lá, que iam fazer um desconto e tal. Eu não consegui chegar lá. Aí eu já pensei, puxa, não é para eu fazer, não vai ser contribuição. E fui embora com a crença de novo. Fiz o contato com a pessoa, né, da escola e tal, comecei a conversar. Gente, resumindo, é que eu gosto tanto de contar essa história porque é manifestador. Brincando. A pessoa me respondeu o e-mail e eu perguntei no e-mail, sim, tá bom, mas como pode melhorar? Acho que ela pensou assim, você tá de sacanagem, né? Você vai pagar... Eu consegui 50% de desconto no curso, de R$7.000, aí 50%. E ainda, depois o Pode Melhorar sem brincadeira nenhuma. Eu paguei o curso em 10 vezes. Do boleto. Sem ser cartão de crédito nem nada. Então aí você percebe que, tipo, o que mais é possível? Sem contar que hoje eu tenho um relacionamento com dinheiro muito sadio. Eu continuo à disposição do dinheiro, reconheço o dinheiro como energia. Aprendi a reconhecer o meu corpo como instrumento de atrair o dinheiro. As peças, né? Nós vamos adquirindo aí um guarda-roupa um pouco mais enxuto, porque a gente começa a perguntar se aquilo vai ser contribuição, se aquela peça vai ser contribuição. Então, você tem consciência, você adquire. E até um parênteses, né, que eu faço aqui, né, com relação às crenças que nós vamos carregando, que vão nos ensinando, uma coisa que é muito leve para mim, né? Às vezes não cabe também nós julgarmos os nossos pais por isso, por essas crenças, porque eles também estavam num estado de evolução e também estavam nos ensinando aquilo que eles identificavam, que tinham consciência, o que era melhor para eles, né? E não sabiam que pudessem, de certa forma, fazer nenhum mal. E é bem isso que eles falou, cabe a nós, agora na busca por essa expansão, estarmos conscientes da escolha que nós podemos fazer sobre as nossas vidas. E, em resumo, 30 dias, uma sessão foi só isso. Tudo isso. Foi tudo isso. E um detalhe, continua manifestando porque eu continuo disposta. E isso que é muito bacana. Então, a minha experiência de barras, que foi uma única sessão, trouxe aí várias visões, várias aberturas de diversas possibilidades que eu jamais tinha percebido, porque também não estava, né, à disposição do que estava disponível para mim. Foi muito bom lembrar, hein? Dá até assim um gelinho. Eu me vejo, você acredita que eu me vejo lá? Ou melhor, aí? Eu me vejo em Curitiba, eu me vejo no hotel, eu me vejo na sessão. Gente, é um convite que é mágico mesmo. E aí, não satisfeita, né, Elis? O que eu fiz? Fui atrás da Elis de novo, fui fazer o curso em Curitiba, gente. Mas depois eu conto. Conta aí, Elis, um atendimento, alguma experiência que você viveu, compartilharam contigo e que você pode aí trazer para a gente para falar um pouquinho da experiência que as barras de Axis trouxe na sua vida, com você ou com um dos seus. Sim, eu vou contar um pouquinho rapidinho a minha, como que se manifestaram as barras na minha vida. Mas tem alguns casos, assim, que são impressionantes, assim, que as pessoas perguntam, mas o que é possível com barras de Axis? Gente, é possível tratar desde uma ansiedade, uma insônia, traumas muito profundos, questão financeira, questão de relacionamento. Mas isso, nossa, isso pode ajudar em tudo. Sim, gente, pode ajudar em tudo, porque, assim, a partir do momento que você não está bem emocionalmente, automaticamente pode acontecer de você não estar bem financeiramente, você não estar bem no teu relacionamento, porque uma coisa vai cascateando outra. Né? Então, quando eu conheci as barras, eu estava saindo do mundo corporativo, inclusive uma maravilhosa que está aqui, que é a Samara, eu não acredito, Samara aqui. A Samara foi a grande responsável por eu estar nas barras de Axis. Um dia ela me falou, Elis, você conhece um negócio chamado barras de Axis? Eu também pensei que era um negócio de computador. Ela falou, não, é uma terapia. Eu falei, tá bom, eu vou procurar. Mas isso ficou ali. Aí quando eu saí dessa empresa, a qual a gente trabalhava junto, eu fui procurar a tal das barras de Axis. Falei com o meu terapeuta, ele falou, nossa, isso é realmente a sua cara, eu acho que você vai se dar muito bem. Fui numa palestra na quinta, na sexta eu recebi a sessão, no sábado eu fiz o curso, no domingo eu estava atendendo a minha família. É assim. Simples assim. Simples assim. E a partir daquele momento, nunca mais parou. Isso foi em julho para agosto de 2017 e nunca mais parou.
Então, assim, várias coisas foram se manifestando na minha vida, porque eu comecei a ficar aberta ao que eu realmente, o que o universo ia trazer, ao que eu estava percebendo que era contribuição para a minha vida, quebrando muitas e muitas crenças. Crenças, gente, jamais eu iria falar, jamais eu ia falar em público. Hoje, né, obviamente, vou lá, dou meus cursos super tranquila, eu falo, gente, por quê? Porque eu me julgava. E também julgava, recebia o julgamento de outras pessoas, obviamente. Quando eu comecei a perceber que era tudo um ponto de vista, e ok ter seu ponto de vista, ter a sua opinião, e aquilo não me afetava, porque eu me conheço, eu sei quem eu sou hoje, então toda a minha vida, obviamente, vai mudando. Então, a partir dali, fui para massoterapia, fui fazer reiki, eu já era coaching, então tudo isso foi se manifestando na minha vida. Em um ano, mais ou menos, eu estava atendendo, já atendia a domicílio, atendia em vários lugares em Curitiba, até que chegou um dado momento, um ano e pouquinho depois, que eu falei, não, agora está na hora de abrir o meu espaço. Abri meu espaço terapêutico junto com uma outra pessoa, né, uma sócia, a gente atuou lá por um ano, só que agora veio a questão da pandemia, e aí a gente falou, cara, e não, a gente, né, pensou, será que vale a pena? Ia ter que ficar muito tempo fechado, e entre outras questões, a gente resolveu que neste momento a gente seguiria caminhos diferentes, e tá tudo certo, porque é só uma escolha. Porque eu sempre falo, eu não sou terapeuta, eu não sou a administradora, eu não sou a pessoa de RH, eu estou. E isso que é importante, a gente poder saber que a gente pode atuar em vários campos, em vários momentos, e como a gente quiser, da forma que a gente quiser. Então, isso que é o importante, que eu acho que as barras trazem pra gente, essa consciência de que a gente está, porque a gente senão às vezes fica amarrado, né, fica 20 anos, 30 anos na mesma profissão e às vezes você nem queria aquilo e aquilo está sendo sofrido para você, né? Então, mas eu me formei em administração, eu tenho que fazer tal coisa, eu sou tal coisa. Não, gente, eu estou, né? Então, eu como terapeuta, eu posso atuar onde eu quiser, então hoje eu entendo que o meu espaço é esse. Hoje, né, a gente está muito no espaço online, né? Estamos aqui do outro lado, e tá tudo certo. Porque a energia, ela chega aonde ela tem que chegar, porque ela não tem paredes, né? A energia, ela chega, a nossa contribuição chega, a nossa palavra chega para quem tem que chegar. Um dos casos que eu gostaria de compartilhar aqui é um caso bem delicado, mas que eu acho que para vocês terem uma noção da onde barras podem chegar. Um pouquinho antes da pandemia, eu estava atendendo algumas pessoas de uma mesma família. E a gente tinha, né, nessa família, tinha casos bem importantes, assim, de crenças limitantes, tanto com a mãe, com o pai, e tinha um caso muito sério de abuso. Tinha casos de abuso familiar, né? E o que acontece? A pessoa tinha consciência disso, lembrava, e aquilo obviamente limitava toda a vida dela. Ela já tinha procurado psiquiatras, psicólogos, já tinha feito vários tratamentos, mas nunca chegava realmente ao âmago da questão. E sem muita conversa, simplesmente acolhendo e fornecendo as barras de Axis, facilitando os processos, com 5 sessões, gente. 5 sessões foram suficientes para essa pessoa estar em outro nível. Esses dias mesmo recebi uma imagem que ela estava num novo relacionamento, está feliz, está reconstruindo toda a vida dela. Era uma pessoa que não sorria, era uma pessoa que só chegava no consultório, baixava os olhos. Então, assim, são esse tipo de coisa que também a gente pode tratar, esse tipo de situação, sabe? Então, é uma pessoa, no Axis mesmo, né, a gente tem o Dan Heer, que é o nosso grande mestre lá, junto com o Gary, que ele também veio através, ele conheceu as barras quando ele chegou no limite, achando que teria que acabar com a própria vida. Então, casos de suicídio, né, de pessoas que estão numa depressão profunda, chega, recebe as barras, que estão num estágio tão complicado, da MAC fala, eu quero viver, peraí, onde é que eu estava? Né? E começa a ganhar consciência, quebrar aquelas crenças que estavam limitando, e, obviamente, com tratamentos, nunca a gente exclui nada, né? Todo tratamento é importante, mas é um tratamento a mais que possibilita que a pessoa realmente mude de vida. Então, assim, eu já atendi pessoas, eu atendi uma menina que falou, olha, eu vim aqui e quando eu sair daqui eu vou matar. Eu falei, ok, tudo bem, é só uma escolha, a escolha dela, não é minha. Né? Eu tô ali para facilitar, isso não é minha responsabilidade, eu vou auxiliar, obviamente, como terapeuta. E ela saiu, obviamente, muito melhor,
e foi fazendo um tratamento prolongado, um pouquinho, acho que foram uns 5 meses de tratamento, onde ela mudou todinha a vida dela. E hoje é uma pessoa Sim. feliz, plena, tranquila, tem o trabalho dela, tem saúde, tem um bom relacionamento, porque ela conquistou isso. Quando ela reconheceu o ser infinito que ela é, reconheceu que ela realmente podia contribuir com o mundo, com o trabalho dela, com o que ela gostaria de fazer na vida dela, ela foi se curando, porque ela saiu do estado de julgamento, ela saiu do estado de, a gente fala muito, né, no Axis, trauma e drama, né, os nossos mimimis que ficam na nossa cabeça. Então, ela saiu desse estágio e, claro, que ela conseguiu seguir muito melhor na vida dela. Então, as barras são uma grande porta, principalmente para aqueles que não querem falar, aqueles que não que têm uma dificuldade no primeiro momento de dizer, olha, eu tô com isso, porque a gente não precisa saber de onde veio. A gente só precisa saber que a partir daquele momento ela pode ter uma nova escolha. Então, esse é um pouquinho, né, do que as barras podem nos auxiliar. Sim, e fazendo até mesmo um link, né? Uma das histórias que eu gosto muito, que eu presenciei, e talvez faça sentido aqui, é que as barras, elas podem atuar desde algo muito simples, né? Que aos olhos de outras pessoas podem falar, puxa, mas isso a pessoa, né? Tinha dificuldade, mas era a dificuldade da pessoa. E, na verdade, nós, quando nós atendemos, quando nós atuamos, não tem julgamento algum. Por quê? Porque respeitamos a história de vida, é um das premissas, né, dos cuidados que nós temos nos atendimentos. Por quê? Porque a história dela, o que é fácil para você, pode não ser fácil para o outro e tá tudo certo. Agora, algo que eu quero compartilhar que eu ria muito, porque era muito legal. É uma história de uma cliente que tinha muito medo. Ela tinha medo de dirigir. E, né, talvez várias pessoas aqui tenham esse bloqueio, esse medo. E ela recebeu as barras e ela não tinha me dito que ela tinha esse bloqueio, né, que ela tinha, né, esse impeditivo na vida dela. Gente, foi muito engraçado. Eu até compartilhei o depoimento dela porque ela não parava. Ela recebeu uma sessão de barras e depois ela dirigia o tempo todo. Ela não parava de dirigir. Ela não conseguia nem horário para ir fazer as próximas sessões porque ela estava dirigindo, porque ela estava aproveitando, ela estava se permitindo, ela estava curtindo aquilo. Então, quantas crenças ela, né, desenvolveu ali no ser dela, carregou durante toda a vida, talvez não soubesse, né, que era uma crença que impedia ela de ser livre, né, de dirigir. Gente, algo que a gente até citou no começo, né, que está dentro do piloto automático. E muitas pessoas têm esse bloqueio. E a gente respeita, escuta a história, ou por mais que a pessoa não queira verbalizar que está tudo certo também, não é por isso que as barras não vão atuar. Pelo contrário, às vezes nós estamos tão assim no raciocínio lógico de que eu estou assim em razão de, que na verdade às vezes nem é nada disso. E eu acabo, né, criando algo que não existe. E algo que foi muito mágico também, uma senhora, achei muito bárbaro dela, uma senhora chegou até mim com uma bengala mesmo, e a forma física que ela se apresentou parecia uma pessoa com muito mais idade. Não é julgamento, é a forma pelo qual ela demonstrava. E no primeiro atendimento, ela já compartilhou alguns casos, né, de família e tal. No segundo atendimento, ela já foi até toda produzida, já foi mais bonita, com colar, né? Aí você já percebe, né? Tem algo diferente aí. E ela entrou na consulta, conversamos, fizemos o atendimento. Gente, Elis, quando ela foi sair, ela esqueceu a bengala. E aí, como eu fui, ela foi até o elevador sem a bengala. E eu fiquei sem palavras, eu fiquei, tipo, fiquei sem ação. E a sua bengala, né? E aí ela voltou, eu falei, olha, né, é seu, você vai levar, né? Ah, eu vou levar. Ela levou embora, daí sim, ela voltou de novo no estado. E na terceira sessão, ela já começou a sessão assim, e aquilo me arrepiou quando ela falou assim, olha, Patrícia, o que eu quero falar é que eu escolhi estar doente. E eu não quero mais.
Eu não quero estar doente. E ela verbalizou isso. E aí você começa a falar, uau, né? Funciona, né? Funcionou comigo e olha atendendo ela. Então é algo muito singular, né? Escutar, tem toda aí, né, uma ética, escutar se o cliente quer falar, se o paciente quer falar, e respeitar a dor do outro. É muito praticado a empatia, sem qualquer julgamento. O Axis, no meu ponto de vista, convida todo mundo a estar e criar uma realidade diferente, seja em qual situação nós estivermos, né? É algo bem... e é contagioso, né? Porque a gente já começa, uau, mudou a vida da Elis, mudou da Patrícia, o que faria diferente não mudar na sua, né? É a partir da permissão, algo que eu gosto mesmo, né? O quanto o Criador nos deixou tanta coisa em tamanha abundância nesse universo, tanta gratidão, tanto amor, tanto céu, tanto tudo. O que faria ele escolher em deixar nós vibrando num sofrimento? Então é algo que me motiva, é algo que me impulsiona. E realmente hoje eu tenho as barras de Axis como uma ferramenta para eu caminhar com o meu propósito, que é assim, né, levar mais amor às pessoas, mais alegria, mais diversão. Apesar de, né, eu ter vivido já algumas fases, quem não viveu, né, algumas fases da vida aí com tamanha dificuldade, com lutos, com sofrimento, mas como seria utilizar tudo isso que nós passamos em grandes histórias, em incentivo para outra pessoa, com diversão, com alegria, com conexão, que foi o que aconteceu no meu caso e com a Elis, né, Elis? Sim. Voltei para Curitiba, escolhi fazer a classe de Aham. barras com a Elis. Me tornei, foi minha primeira terapeuta, eu tenho imenso carinho, porque a nossa história de vida é muito parecida. Elis do mundo corporativo, Patrícia do mundo corporativo. Elis sofreu com um pouquinho com o desligamento, estava se preparando. Patrícia estava numa vibração também aí. Então, o universo, ele é tão maroto, eu gosto de usar essa palavra, que é uma palavra carinhosa, que ele faz conexão com as pessoas que vai ajudar você a construir a sua história. E é isso que a Elis faz. E ela continua ajudando, porque vira e mexe, gente, ó. Elis, ó, o bicho tá pegando aqui. O que tá acontecendo, né, Elis? E aí, o que tá acontecendo comigo? O que é isso, né? O que eu faço com isso? Exatamente. Então, E através você? Sim, pode Fala. falar. Pode falar, Faz. Não, eu ia dizer assim que agora você chegou num ponto super interessante, né? Que são as perguntas, né? Que todo mundo fala, tudo bem, as barras, né? Quando a gente está pessoalmente, a gente pode aplicar, mas como que a gente pode ajudar as pessoas também a auxiliar nessa fase, né? Que a gente está agora, que não pode fazer atendimentos ou um pouquíssimo atendimento, né? Dependendo da cidade que você está. Então, as perguntas, né? Pergunta empodera, resposta desempodera. É simples, gente. É simples, porque quando eu te dou uma solução, eu tô te deixando numa caixinha, né? Deixo você numa caixinha. Agora, quando eu falo, pergunto alguma coisa para você, o que mais é possível nessa situação? Automaticamente, teu cérebro já vai começar a pensar, criar caminhos. Nossa, para onde que eu vou? O que eu tenho que fazer? E a partir disso, então, a gente começa a facilitar as pessoas. Então, dentro de Axis, a gente pode facilitar com perguntas, instigando a pessoa para que ela traga consciência cada vez mais sobre aquela situação que ela está vivendo. Então, a parte, né, quantas vezes a gente, né, se comunica, ela me manda uma mensagem, eu atendo ela. Então, o que mais, exatamente, Karina, o que mais é possível que a gente não considerou, né? Então, a gente fala, mas é só perguntar? Gente, é só perguntar. Eu digo que eu tenho um carinho imenso por várias terapias, já fiz diversas terapias, porém, hoje, o meu conceito é assim, quanto menos instrumentos eu trabalho, mais fácil, mais direto é o meu trabalho. E eu percebo que é isso, fazendo perguntas, me permitindo receber essa energia maravilhosa das barras, isso transforma a minha vida e transforma a vida das pessoas que eu facilito, que eu seja em cursos ou seja em atendimento. Então é incrível, mas é o se permitir. Eu falo, nós facilitamos você só enxergar o que já está dentro de você. E aí você começa ganhando consciência e percebendo que você pode sim mudar, que você tem escolha. Quando a gente fala, mas eu não tenho escolha, você já está escolhendo.
Você já está Sim, escolhendo, né? sim, Quando sim. você fala que não tem escolha, eu já escolhi permanecer aqui, né? E eu vejo assim, a Paty veio aqui para Curitiba fazer a classe comigo, eu tinha acabado de voltar de São Paulo, estava em São Bernardo fazendo um curso também do Axis, eu estava renovando a minha licença, e aí a gente se encontrou, ela falou assim, e quando que você vai dar a tua próxima classe? Ah, vou dar a classe daqui algumas semanas. E ela falou, ok, eu escolhi para ir. Ok, e ela veio. Então, assim, quando você quer algo na sua vida, toda a tua energia faz com que o universo te ouça, porque uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que você vibra. E o Sim, universo ele só entende vibração. Então, quando você realmente tem muita vontade de fazer uma coisa, toda aquela energia vai se propagando de uma forma que você conquiste o que você quer. Então, seja um trabalho, seja um relacionamento, seja a questão de saúde, igual a Paty falou. Eu tenho um caso de uma menina que eu atendi, eu não me lembro exatamente a idade dela, se ela tinha uns 7, 8 anos na época, que ela tinha um bloqueio, porque ela tinha ficado presa um dia na escola, no banheiro, então ela tinha muito medo de elevador. E aonde eu atendia na época tinha elevador. E daí a mãe dela teve que subir com ela por escadas, beleza. E eu fiz a sessão. Na sessão eu falei, Fulaninha, vamos dar uma voltinha? Sem forçar. Perguntando, eu quero. E como o elevador era panorâmico, ela se interessou. Eu saí de dentro da sala, uma única sessão, e passei com ela pelo elevador. A mãe dela e o pai dela estavam em prantos, porque ela tinha feito 32 sessões de psicologia naquele momento, e ela não tinha conseguido desbloquear. Não porque, obviamente, a profissional era excelente, mas porque ainda tinha um bloqueio embaixo, tinha uma camada, alguma coisa que estava escondida naquela criança que a gente não sabia. E foi tão maravilhoso, falando, cara, como assim, com uma sessão, ela conseguiu voltar a andar de elevador? Sabe? Então, sim. às vezes, é um tratamento complementando o outro. Eu já dei vários cursos para várias psicólogas, então é super legal, elas complementam os trabalhos delas. É tão gostoso, é tão gratificante elas ligarem e falar: olha, Elis, aconteceu tal coisa, sessões que eu estava ali, eu já estava algumas semanas, ou alguns meses com o pacientinho, e agora ele evoluiu de tal forma. Então, não é excluir nada, é só complementar, porque o Axis não está aqui para destruir essa realidade, e sim para complementar, para diversificar, para que a gente possa criar algo que a gente nunca imaginou, né? E tem até um comentário aqui, eles dizendo que uma Uhum. pena, algumas pessoas não se permitem e não acreditam no trabalho das barras e bloqueiam essa energia. Sim, sim. Você concorda que são escolhas? Totalmente, gente, é escolha. E assim, às vezes, e daí vem algo que a gente tem que falar, não julgar essas pessoas. Por quê? Não é o momento. Eu já atendi pessoas, assim, atendi uma pessoa que fez uma sessão e um ano depois as pessoas voltou. Eu nem lembrava mais, né? Fazia tanto tempo que eu tinha atendido esse rapaz, e ele voltou com uma outra questão. E eu falei, ok, se você está, agora que você sente que você consegue, você quer olhar para isso, vamos lá, vamos trabalhar isso nas sessões. E ele teve um resultado maravilhoso. Já na primeira vez ele fez, ele relaxou, ele achou super legal, mas ele foi embora, porque ele não estava preparado. Então, mas são escolhas. Quando você escolhe mudar a sua vida, você muda. A gente fala, mas é assim tão fácil? Não, gente. Ninguém está dizendo. Quando a gente fala, a gente tem um mantra no Axis que a gente fala assim: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Quando a gente fala tudo, é tudo mesmo. Principalmente as situações que são mais desafiadoras. Eu sempre falo, né? A parte sabe. Não vamos falar que é difícil, vamos falar que é desafiador. São desafios, né? Vamos alcançando mais um degrauzinho até chegar onde a gente deseja. Então, a partir do momento que você escolhe, você já abre teu campo. E aí, as barras vão lá e fazem o trabalhinho delas. Então, quanto mais você recebe, mais você percebe a diferença na sua vida. E as barras não atuam só na gente, atuam na nossa família. Que às vezes você não viu algo tão significativo em você, mas você viu na sua família. Eu já vi isso acontecer na minha, já vi isso acontecer na vida de pacientes que relatam, mas o meu marido mudou tal coisa que ele sempre disse que nunca ia fazer, ou a minha esposa, filhos, pais, né, a situação de crenças que a gente tem com os pais. Eu já vi os meus pais mudarem coisas que eles não têm noção, né, assim, conscientemente. E eu falo, uau, como é que eles mudaram isso, né? E eu tava recebendo barras. Né? Então, Sim. é tão sutil, é tão simples e é tão gostoso
que a gente fala, não, não é possível porque é simples. Só que eu sempre faço o convite, se você já fez tudo na sua vida e nada funcionou por completo, por que não experimentar isso? Se dê oportunidade, né? Hoje as barras, elas são comprovadas cientificamente para quem precisa de alguma comprovação, para quem sente que isso é importante, né? Elas